Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia podcast. Aqui quem fala é o Leonardo e agora você vai ouvir a segunda parte do podcast sobre LGPD. É isso aí, pessoal, vamos lá. Então, muita empresa vai quebrar. O que vai acontecer? Quem vai se adaptar a essa lei vai ser a empresa que já é grande, não a empresa que já é pequena. A empresa que já é pequena, possivelmente ela vai quebrar, porque ela não tem braço, não tem dinheiro, recursos o suficiente para investir em processos de segurança. Correto? Sim. Então, existe alternativa, cara, e é importante a gente entender isso. As empresas, elas podem quebrar, lógico, mas elas podem quebrar não só pela questão de infraestrutura e tecnologia, como por processo. Hoje a gente tem alternativas aí para pequenas empresas, né, cara? Poderia pegar meu sistema e jogar na nuvem, cara. Contrato de serviço de nuvem ali, e a empresa passa toda essa responsabilidade de segurança para um terceiro. Inclusive, quando a gente tem um parceiro nesse sentido, cara, a lei fala, você responde, mas ele também responde. Então, joga para a nuvem, vai trabalhar lá, vai colocar numa empresa que tem especialização nisso, que garante essa questão da segurança, porque é muito importante a gente entender que, por mais que o cenário seja caótico, e realmente a gente tem que se preocupar, você pode sofrer uma multa aí de 2% do faturamento da tua empresa, chegando a 50 milhões por incidente. Meu Deus. Fique bem claro, tá? Mas, assim, a lei, ela, como eu falei, ela tem a questão da boa-fé, então ela vai verificar, você vai chegar com o teu encarregado de dados, vai falar que você teve um problema, que teve exposição de dados pessoal, o problema aconteceu por causa disso, que vocês têm esses mecanismos de segurança, que vocês adotaram as melhores práticas de mercado, que vocês estão fazendo isso para corrigir, vocês já comunicaram ou estão comunicando todos os clientes, a transparência é muito grande. Então, com certeza vai ter uma análise ali da Agência Nacional, tá? Para proteger o teu cliente, ela faz essa análise mesmo. E com isso, você vai garantir, cara, as melhores práticas que a lei também fala, né? Qual é a tua conduta como empresa com a informação? O que eu tenho que fazer? Então tá lá, tá escrito. O que você tem que fazer, como tem que fazer, qual que é o papel do encarregado de dados, qual que é o teu papel como dono daquela informação, né, titular do dado, o que eu posso fazer como cliente ali, sou dono daquele dado, e eu como empresa que estou pegando aquele dado, como que eu cuido dela? Tá? Eu estou tentando falar de uma forma não muito técnica, como está na lei, para deixar bem claro que os processos, seja quais são, eles precisam ser cuidados justamente para que a gente tenha alternativas de evidenciar as coisas. Tá? Eu acho que evidenciar é muito importante. Mas é isso, tá, Anderson? A gente precisa ter muita atenção com essa questão, senão as empresas pequenas realmente podem falir. E o mais importante, não esquecendo de cuidar daquilo que não é digital. Eu acho muito, muito importante ressaltar nisso. Estou falando como pessoa, não como profissional agora. Como pessoa, eu vou lá e quero saber o que está fazendo com a minha informação. E pode ser uma empresa grande ou uma pequena. O que eu quero fazer? Quero que tire, quero que revogue, quero que apague do seu sistema. É meu direito fazer isso. E o seu dever como empresa é acatar aquilo que eu estou fazendo. Tá? Lembrando que essa atitude não pode sobrepor nenhuma outra lei já existente. Tá? Fique bem claro. Tá feliz? Mais ou menos, eu ainda estou preocupado. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar, na verdade, eu espero que seja coisa boa. E o BI, como ele pode se adequar à legislação? O que você tem em mente? Cara, eu venho pontuando isso e eu falo, a comunidade que cuida de BI, eu não encontrei nenhum tipo de estudo pertinente à LGPD. Tá? Eu, um tempo atrás, andei procurando, não encontrei nada. As poucas coisas que eu entrei eram mais situações de hipóteses, mas o trabalho do BI vai continuar voando. A empresa ela vai ter que seguir todas as premissas de segurança e também todas as partes de consentimento para captar aquelas informações.
Mas a galera que trabalha com BI, eles não vão expor dado pessoal. Eles vão fazer o quê? Trabalhar de forma estratégica para as empresas, trazendo... Na verdade, o trabalho do BI junto com o LGPD ele é muito mais simples do que qualquer outro. Exatamente. Porque vocês não vão captar ali para saber, eu quero que você faz capta os dados para mim ali para pegar o CPF do Ítalo. Não. Vocês vão lá. Quero que você pegue aquele grupo de pessoas e qual que é a tendência daquele grupo de pessoas. Voltando àquela questão da farmácia que vocês comentaram agora há pouco, é esse o trabalho que vai ser feito. Então, assim, é para se preocupar? É. Porque, assim, se a partir do momento que você ficar tirando informação de uma pessoa específica no BI, você está fazendo um relatório, você não está fazendo informação estratégica. Eu posso estar errado, Sim. tá? Vocês podem me corrigir que vocês são especialistas nisso. Então, você está focando muito mesmo na questão estratégica de negócio. E aquela quantidade de informação, o volume de dados que tem ali, vão te dar visões de negócio ali diferentes para poder tratar os dados. Então, quem trabalha com BI tem que saber a complexidade da lei, tem que saber para que ela serve, tem que saber o objetivo dessa lei, que eu acho muito importante, e principalmente tem que ter medo da lei. Porque você, tendo medo... vamos falar a verdade, velho. Se vocês não tiverem medo dessa lei, o que vai acontecer? Vocês vão começar a abusar. Eu não tenho medo de nada, cara. Não tenho medo de nada. O cara tem a segunda mulher do Newton na mão, você quer o quê, velho? A segunda o quê? Mulher do Newton. Que mulher? Mulher. Ô, louco, você não conhece a história das 3 mulheres de Newton? A lei de Newton 1, a lei de Newton 2, a Lady. Nossa, o Ítalo. Puta, que piada ruim, cara. Que piada ruim, cara. Perdi com o professor de física, isso, cara. Mas, professor enfim, de física que aconteceu. a gente até fez um estudo, né? A gente estava montando um comitê de LGPD. A gente fez um estudo sobre BI e realmente não tem ninguém ligado na LGPD no BI agora. E vai atingir o BI de certa forma. Só que, cara, as técnicas que eu estudei, eu e o Ítalo estudamos, cara, é um negócio que vai atingir muito menos, com muito menos impacto o BI em si. Por quê? Primeiro, raramente o BI vai chegar a um nível de granularidade alto o suficiente para chegar até a pessoa, tá? A gente vai trabalhar com montantes, quantidades, tá? Então, raramente se vai chegar até o nível da pessoa. Não precisa chegar lá na maioria das vezes. Nos casos que você precisa identificar um número até chegar no último nível, que é identificar uma pessoa, existem duas opções. Primeiro, você pega o consentimento da pessoa, tá? A pessoa tem que estar ciente de por que vai ser utilizada a informação dela. E na segunda, a pessoa que, quando você não tem essa opção de pedir a consentimento da pessoa, você pode anonimizar essa pessoa no banco. Porque o BI, o banco, o Data Warehouse, ele é uma extensão do banco de dados da empresa, tá? Ele é uma extensão e ele está à parte, ele não está junto com o banco transacional. Então, tudo que está nesse Data Warehouse, ele pode ser blindado com a LGPD. Você pode anonimizar pessoas ali dentro. E pode expor dados de pessoas que têm o consentimento. Por isso é até muito importante você ter um processo de ETL muito bem documentado. Porque se acontecer alguma coisa, todo esse processo documentado vai mostrar que o BI não está expondo nenhuma informação. Entendeu? O BI ele vai ser bem menos afetado do que qualquer outra área. Por exemplo, o CRM é uma área que vai ser muito afetada, porque o CRM trata justamente do relacionamento com o cliente, com a pessoa. O CRM vai exigir um tratamento muito melhor desses dados. Agora o BI não, o BI ele vai só precisar se adaptar à situação. E o que eu vejo que mais pode impactar no BI, e aí talvez vocês possam até exemplificar melhor do que eu vou falar agora, é você trabalhar com campanhas, né, ali em determinado momento, e eu ter que eliminar as informações daquela campanha, porque realmente o consentimento falava que após X tempo eu vou eliminar os dados. E acabou, morreu aquilo que foi desenvolvido para essa campanha. Eu começar a ter muita solicitação, vamos pensar agora num cliente que eu não seja uma campanha, mas eu começar a ter muita solicitação de clientes que estão saindo da minha base de dados, porque estão solicitando a retirada das informações deles ali. Então, quero que você pegue o meu registro e exclua. Um exemplo, tá? E isso vai impactar no teu resultado do BI. De repente, num dia você tem um indicador lá em cima e no outro dia
um indicador que na teoria não deveria variar, não deveria cair, nunca começa a cair. Então são coisas que vocês vão ter que se adaptar na história do negócio, entender. O Léo sempre pontua muito bem isso de entender partes do negócio em forma de história, justamente para vocês saberem que é uma nova questão que pode impactar no teu resultado final. E aí sim ter atenção para poder deixar, como foi pontuado agora, Léo, bem documentado do porquê das coisas. Uhum. São coisas que podem acontecer. Coisas que não podem acontecer, enfim, depende da situação. Mas é bom ligar uma luzinha de alerta para isso. Talvez, cara, para o analista que está começando agora não tenha essa sacada. Tá diminuindo ali, ou tô tendo um problema porque tá caindo a base ali, tá sumindo as pessoas da minha base ali do Data Warehouse. Por quê? Porque o cara pediu para ser excluído. E existe aquele outro porém também. Vamos falar que a gente está analisando, fazendo um BI relacionado a vendas. Aí eu tenho lá a venda do Ítalo. Estou identificando o Ítalo porque o Ítalo deu consentimento. Todos os dados do Ítalo estão ali. Aí o Ítalo fala, eu quero que retirem os meus dados. Eu posso muito bem retirar todos os dados do Ítalo, da pessoa Ítalo, ou qualquer dado sensível que identifique o Ítalo, mas deixar os dados da compra do Ítalo. Eu só não vou vincular a compra a ele. Eu vou anonimizar tudo aquilo ali. Eu vou realmente tirar o Ítalo da minha base de dados e vou inserir um alias, por exemplo. Uma pessoa que não... uma identificação que não exista no mundo real. Pode ser um ID que seja. Os dados do Ítalo não estão mais no meu banco, mas eu ainda permaneço com os dados de compra. Só que eu não vou saber identificar quem foi. Mas eu não perco dados para os meus indicadores, entendeu? Isso pensando no BI, tá? Isso, porque pensando no BI. Porque uma compra realizada você não pode excluir a pessoa por questão fiscal. Uhum. A partir do momento que uma empresa vende algo, ela identifica que aquilo foi vendido, para quem foi vendido, ela presta conta por aquilo, né? Para não virar uma venda fantasma, vamos chamar assim. Então, mas se ele quiser que o conteúdo dele não apareça por esse tipo de publicação, pesquisa ou qualquer outra coisa, é uma coisa que tem que ser estudada. Tudo pode, se você souber como a lei vai ser utilizada a teu favor e como você vai amarrar o jogo. Vai ser um jogo de xadrez, tá? Como eu falei lá atrás, da questão do consentimento com um cliquezinho, você vai ter que criar mecanismos novos de negócio para você se prevenir de possíveis problemas com a lei. E a partir do momento que você faz essa captação, você tem que garantir a segurança dessa informação. Para o BI, que dificilmente dificilmente você vê algo projetado muito para fora, porque muitas das coisas que acontecem ali vão numa camada de negócio e acabam tendo um foco exclusivo nessa parte de gestão, da grande sacada você saber como trabalhar com esses dados para você não afetar isso no futuro. É o X da questão. Mas o que você pontuou, Léo, se porventura chegar num ponto bem crítico, cara, é anonimizar os dados. Acabou. Resolveu o problema. Eu não vinculo mais uma pessoa àquela informação, mas eu ainda tenho dados financeiros, dados quantitativos, dados qualitativos, eu só não vou ter identificação de uma pessoa, entendeu? Exatamente. É um processo de realmente blindar o seu data warehouse de possíveis invasões, realmente de invasões e de perda de dados, de vazamento de dados. Vazamento. Você falou isso, de invasões, já vinculava o vazamento, mas tá tudo certo. Tá? Mas é isso, cara. Então, assim, a gente precisa mesmo criar uma cultura, né? Eu vou falar como profissional. Agora, de verdade, eu vejo até uma oportunidade muito grande para o BI. Eu vejo uma oportunidade porque, assim, é uma adaptação que vai ter que acontecer, vai. E a galera que pensar nas melhores formas de adaptação vai estar muito à frente. Vai. E aí é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente vai mudar a cultura. E quando a gente muda a cultura, você abre novos nichos, né, cara? Essa que é a questão. Então você vai expandir teu oriente. Você vai visualizar as coisas de uma forma diferente. Agora você imagina uma sacada legal. Você pega um celular, tá? E vai lá no aplicativo da empresa XPTO. Nossa, agora falei que nem meu antigo chefe. E escreve lá
remover dados pessoais. O chatbot vai captar essa informaçãozinha, vai naquela rotina que você escolheu, apaga os seus dados de lá. Tá? Eu acho que essa é uma coisa bacana de visualizar, assim, que você consegue automatizar processos também a favor do cliente. A gente está falando bastante da lei, eu estou tentando não falar muito de uma forma que fique muito juridiquês aqui, cara, mas tem algumas coisas que não dá para fugir, tá? Quando a gente está trabalhando com dado das pessoas, né? E é importante eu deixar isso aqui bem claro aqui para vocês. Existe uma coisa muito importante quando a gente está falando de dados pessoais, gente, que é no tratamento de criança e adolescente. A lei, ela também garante essa questão dos dados das crianças e a gente tem que seguir o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá tem várias premissas de direitos para a criança. E a lei ela vai exatamente complementar isso para garantir os dados. Por que eu estou falando isso? Escolas têm muita informação de criança. Muita. A área educacional tem muita informação de criança. E as crianças estão garantidas na lei. E ela é dividida por criança e adolescente, assim como no ECA. Então, aqueles que são dependentes dos pais e que ainda não podem expor, não é que não podem, que ainda não tem ainda o discernimento para poder fazer uma exposição da sua própria opinião, a lei protege, que está lá no estatuto. E aqueles que já têm esse discernimento para expor o que quer, o que não quer, está lá também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, os ouvintes aí que trabalham com crianças, tem que tomar muito cuidado, porque vazar dado de criança é um negócio muito complicado. Eu vou falar uma coisa agora, eu não aconteceu recentemente, acho que anteontem, a gente está gravando o programa hoje e aconteceu aquele caso da menina que foi estuprada pelo tio, né? Sim. Eu vou entrar nesse detalhe. Teve uma pessoa que vazou os dados dessa criança, o nome completo, o hospital que ela estava internada por causa de uma questão do aborto. Eu não vou entrar em questão política, religiosa, nada. Estou falando de uma questão muito sensível. A pessoa cometeu um crime em vazar o dado de uma criança, ainda mais na situação que aconteceu. Então, assim, o amparo legal da criança vai para um aspecto criminal. E essa pessoa vai responder. Então, assim, pensando, me veio isso na cabeça agora, de como a gente tem que ter cuidado, e muito cuidado com as informações. Esse é o caso mais prático, não foi de empresa, não foi de cliente, não foi de nada. Foi uma informação que foi publicada por uma pessoa, sabe-se lá como ela conseguiu, que era extremamente sigilosa. Se isso saiu do hospital e caiu no ouvido dessa pessoa, o hospital está, desculpa com o termo que eu vou falar, ferrado. Tá? Porque ele é responsável por essa informação. Isso não poderia ter vazado. Então é uma coisa delicada. Só que ainda a gente tem um problema. A lei não tá em vigor. Esse é o problema do Brasil. A lei ainda não entrou. Então, se a lei tivesse agora aqui, essa questão que está acontecendo seria muito mais evidenciado ainda. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Como a gente faz para se preparar para ela? Excelente pergunta. O que as empresas estão fazendo para poder preparar para a LGPD? Elas estão fazendo um mapeamento de todos os dados, todas as entradas de dados, então todos os inputs de dados. Então, existem escritórios, advogados, profissionais de tecnologia que estão atuando como consultores, e onde eles vêm identificar na tua empresa como que você manipula os dados, seja eles pessoais ou sensíveis, como eles entram na tua empresa, como você trabalha com esses dados e como você sai com esses dados da sua empresa. Tá? A preparação começa no mapeamento de processo. Você vai mapear processo. E quando você mapeia processo, você começa a saber onde a sua informação está andando. Consequentemente, mapear processo também é mapear processo de tecnologia. Então, assim, existem vários modelos aí de mapeamentos que o pessoal anda fazendo, que você consegue traçar
a rota dentro da tua empresa daquela informação. E aí você consegue criar mecanismo para poder defender, cuidar da informação, tá? De uma forma mais tranquila. Então, assim, a primeira coisa é identificar todos os seus processos da sua empresa, né? Onde trabalha a informação, onde você vai cuidar desses dados que vão trafegar por dentro dela. O segundo é montar um plano de como cuidar dessas informações, tá? Seja por meio tecnológico ou não. O terceiro item, que eu acho que é o X da questão, como implantar as melhorias para essa informação ser cuidada dentro, né? Esse dado ser cuidado na tua empresa, porque é onde você vai ter mapeado, identificou ali o que precisa e o que você vai fazer, vai executar o teu plano de ação para corrigir. E por último, é sempre estar revisando, cara. Sempre, sempre. Revisando para garantir que os colaboradores da tua empresa estão executando o plano da forma correta, para que seus sistemas estão tendo as melhores auditorias e os melhores monitoramentos, tá? Rever política de segurança, cara. Acho que eu não falei disso, mas política de segurança da empresa é essencial, cara. É essencial. Ah, mas o pendrive é liberado, cara. Precisa. O cara acessa o e-mail particular. Precisa. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer isso pensando como empresa, os meus colaboradores precisam das ferramentas que eles usam hoje? Realmente precisam? Porque, sendo muito sincero, cara, vazar informação pode vazar de qualquer forma. O drive que está online, na internet, que o cara tem acesso ali, ele precisa? E eu vou ser muito mais taxativo nisso. Eu, como empresa, eu estou contratando um profissional para trabalhar para mim com as ferramentas que eu dou para ele referente àquilo que eu, como empresa, preciso que seja executado. Ele precisa usar coisas que não pertencem à corporação? É um debate muito delicado. Então, assim, se você for pensar em segurança para poder ajudar a minimizar riscos, e faça uma boa política de segurança, defina-se muito bem as regras que você quer cumprir e façam com que as pessoas adotem aquilo de forma cultural. Algumas vezes não acontece, a gente sabe disso, tem colaboradores que não se adaptam e não gostam, então tem que vir top-down mesmo, a partir de agora a regra é assim, e outros que vão levar numa boa, né, como já aconteceu. Na antiga empresa que eu trabalhava, foi assim, ó, a partir de agora, corta tudo, é isso aqui que vai seguir. Acabou, cara. A gente que trabalha com consultoria de BI, inclusive o pessoal que ouve a gente aí que vai trabalhar com consultoria também, a gente está acostumado com uma coisa desde sempre. Toda vez que a gente assina um contrato com o cliente, junto com o contrato a gente assina um contrato de confidencialidade. A gente já está acostumado porque a gente vai ter acesso às informações muito delicadas sobre a empresa, tá? Correto. E o contrato de confidencialidade serve para isso, cara. Significa, ó, o que você está vendo aqui morre aqui. Você nunca vai divulgar nada daqui para fora. E para o profissional de BI, a LGPD vai ser uma extensão disso. A diferença é que agora você não vai proteger só para você vai proteger para fora também, para o que vem de fora. Mas é como eu disse, é tão mais simples para o BI se adaptar à LGPD do que até a própria empresa em si. Porque a gente está trabalhando num modelo de dados separado, entendeu? A gente pode blindar o modelo do Data Warehouse para dados sensíveis. Esse teu exemplo, cara, ele vai numa coisa que eu acho muito interessante. Ter um termo assinado entre você e o teu cliente é importante. Vou dar um exemplo que a lei trata sobre isso daí, que é referente ao controlador e operador de dados. Tá? Então vamos imaginar. Vocês vão ser contratados ali por uma empresa para fazer um trabalho. E quem controla os dados? Essa empresa. Então ele é o controlador, o dono daquele dado. Vocês estão chegando lá para fazer o quê? A operação desse dado, né? Então vocês vão, de certa forma, manipular os dados para poder chegar num resultado ali de um tipo de trabalho. Então, assim, de quem é a responsabilidade se a informação vazar
Ela pode ser de vocês e pode ser do controlador. Tem que estudar a finalidade. Então, se porventura vocês estão fazendo alguma informação e jogou aquilo para algum lugar e dali teve um vazamento, você é responsável. A empresa, a controladora, vai responder por aquilo. Que ela, o encarregado de dados dela vai ter que ir lá expor, teve vazamento, etc e tal. Se tiver uma multa, ela vai ter que replicar para você. Então, isso tem que estar muito bem no contrato. Uma recomendação muito boa que eu dou para as empresas é que elas revisem todos os contratos com fornecedores. Todos que envolvam informações. Todos. Rever todos, refazer todos. Porque você precisa ter contratos que se adequem à lei. Estudar a lei para poder fazer essa adequação. Então, eu acho que é muito bacana você, como profissional, entender dessa questão, Léo, de ter a confiança do teu cliente de que você vai garantir que aquilo vai ser usado para ele naquele serviço que você está prestando. Isso é fenomenal. Isso vai muito da consciência dos profissionais e muito melhor ainda quando tem um respaldo jurídico ali, um contratinho bem feito e um termo muito bem escrito, né, cara? Acho que isso que é importante. Eu assinei esse contrato em 100% dos meus contratos. Mas tá certo, cara. Porque assim, se você fizer tomar uma decisão errada, não estou dizendo que você vai pegar os dados e vai sair publicando por aí, mas vamos de uma forma bem simples, tá? Você resolveu montar o teu ambiente em um determinado lugar, pegou o dado do cliente, depois lá foi invadido e roubaram os dados do cliente. E tinha ali informações estratégicas para o negócio do cara, e o concorrente pegou e levou aquilo ali e ganhou lá um determinado projeto. Cara, olha a quantidade de problema que tem nesse cenário. O cara vai ser multado, o cara perdeu o cliente e a base de dados, que é o maior bem de uma empresa, vai cair na mão do outro. É delicado, cara. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Realmente é muito importante você zelar nisso quando presta o serviço aí. A Intel teve um vazamento de cerca de 20 GB de informações sobre projetos novos que eles têm para fazer, de produtos novos, de processamentos novos, dados muito sensíveis mesmo da empresa. E sabe como que o invasor fez? Como? Ele não fez um esquema foda de invasão, ele não programou um hacking fudido. Os servidores da Intel, eles estavam salvos, a senha de acesso deles era admin 123. Nossa senhora. Famosa, né, cara? Essa daí é muito famosa. Não era nem admin 123, era Intel 123. O que é Nossa. pior ainda. Site thehack.com.br, né, hack de hacker, ele te traz várias informações ali e várias coisas sobre vazamento de dados, tá? E ele tem exatamente a possibilidade de você entrar ali nas categorias e ver a parte de vazamentos mesmo. Então Caramba. Você consegue verificar. Você consegue entrar ali e ver a questão de privacidade, como é que tá a legislação, tá? Parte de segurança. Então eles são bem completinhos nisso. Eu acho que é um dos sites que eu mais vejo atualizar aí informações quando acontece, tá? E lá tem não só essas questões de vazamento, mas tem alguns itens de segurança, algumas reportagens bem bacanas. Eu acho muito legal esse projeto aí, esse pessoal que acaba cuidando, estão fazendo uma divulgação aí, o thehack.com.br, para quem se interessar e quiser ver o quão impactante essa questão de vazamento de dados. Eu acho muito legal acompanhar esses canais. E existem vários grupos, tá? Para quem se interessar, grupos dentro da internet, Facebook, LinkedIn, o próprio Telegram,
de pessoas que vivem conversando sobre a legislação, e ali surgem cursos, surgem depoimentos, artigos. Uma pessoa que eu considero como autoridade dentro dessa área de privacidade de dados e a parte de legislação no Brasil é a Patrícia Peck, tá? Podem procurar ela no LinkedIn. Ela tem ótimos artigos e ela tem também ela também tem cursos e etc. Ela faz, enfim, ela faz muitas coisas nessa área, vários livros escritos. São pessoas que eu acho que são referências aí para ela é uma das pessoas que eu acho que é referência aí dentro da área para se seguir, tá? Tem alguns escritórios que trabalham e dão cursos também, como a própria Opsi Bloom, lá, que é uma equipe muito forte nessa questão. Então, assim, estou dando alguns nomes aqui para, de repente, quem se interessar e quiser buscar mais conhecimento ou se direcionar aí para a área de dados, poder ter uma visão um pouco diferente, tá? Hoje existem alguns cursos, tá? Rapidinho falando, eu não ia entrar muito nesse detalhe, mas assim, que tá todo mundo fazendo aí curso de DPO, né? Então, honestamente, eu não faria, né? Se a gente tivesse que fazer agora, eu não faria. Esperaria um pouquinho mais, até para ver esse trâmite de quando a lei no Brasil vai entrar efetivamente, se vai ter mais alterações. Uhum. E para finalizar esse assunto, para poder deixar um pouquinho mais agradável, além da nossa legislação, tá? A gente tem sobre a LGPD aqui. Eu acabei não falando o número da lei, tá? É a Lei 13709, de 14 de agosto de 2018. Os estados também vão começar a criar extensões dessa lei, para poder ajudar bastante a gente. Então, assim, além da lei federal, vai ter estadual, e talvez, quem sabe, numa brilhante ideia das nossas pessoas que fazem legislação no Brasil, uma municipal, por que não? Então, assim, se realmente a gente for fazer uma extensão da lei para os estados e quem sabe para os municípios, cara, eu acho que vai se tornar uma coisa um pouco inviável. A lei, ela tem algumas brechas, lógico que tem, mas você imagina eu ter um órgão para poder controlar a lei federal, aí o estado resolve colocar, de repente, vou criar um órgão estadual também, e por assim por diante. Não vejo isso como eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos, assim. Porque a gente começa a burocratizar muitas coisas, e como muitas coisas no Brasil também são burocráticas, e acaba sendo prejudicial, né? Assim, aquela velha frase, né? Muita burocracia, né? Gera a disfunção burocrática do negócio, então perde sentido e tem muita burocracia, e sem burocracia também vira anarquia. Tem que dosar bem aí. Então, se começar a fechar muito realmente e for uma tendência nesse sentido, eu acho que a lei começa a perder um pouco do propósito. Então, tem que ser muito bem feito, com cautela. Eu não sou advogado para poder dizer se realmente o negócio vai ser nesse nível, mas a gente precisa ver quem está legislando lá para poder saber se eles realmente estão por dentro do impacto que isso pode causar nos negócios. Então é uma coisa delicada. Isso vai acabar sendo assim, vai passar para estado e município, como a gente está vendo hoje na lei da liberdade econômica, algo que foi passado desde o ano passado, né? Que vem desburocratizar vários processos ali para abertura de empresa, não precisar de alvará, porque é uma coisa totalmente inútil. Porém, os municípios e muitos estados não estão adotando, que é uma lei federal. O argumento de alguns estados e alguns municípios é o seguinte: não, essa lei é uma lei federal, não é uma lei estadual, não é uma lei municipal. Você está entendendo? Essa vai ser a dimensão do LGPD também, vai tender ao mesmo critério. Se for levar nisso, viu, Anderson, a gente vai ter um problema sério mesmo. Porque, assim, como eu posso dizer, cara? Acho que vocês vão concordar comigo. Fica inviável criar coisas para poder falar que é uma lei federal e não estadual. Pô, eu respeito Exatamente. A lei da federação, eu não respeito nada. Vou criar uma constituição estadual, então eu vou seguir o que está no estado e deixar a federal para lá, né? Sim. E na minha constituição todo mundo vai ter que seguir a religião X, né? Vai ter que beber todo dia, tá na constituição estadual,
entendeu? Pode casar com 500 pessoas, enfim. Então, brincadeiras à parte, a gente tem que ter discernimento, tem que estudar a lei até para poder entender esses problemas que podem vir a acontecer e se envolver nessa questão. Porque isso pode virar uma coxa de retalho que depois nunca mais vai ser desfeita. Exatamente. Posso dar um palpite? Pode. Eu acho que não pode virar uma coxa de retalho. Eu acho que tende a virar uma coxa de retalho. Honestamente, cara, se você pegar, vou ser muito honesto com vocês. A lei é a 13709 de 2018. Ela teve alteração na 13853 de 2019, que ali ela já marcou a questão da autoridade. Tem nela aqui, deixa eu achar, a lei da arbitragem de 96, que faz uma citação aqui dentro dessa própria lei, tá? Você vai pegando a lei, você vai navegando e vai vendo algumas coisas interessantes. E aqui no finalzinho dela, eu já tenho a questão do... tem a Lei Geral do Processo Administrativo de 99, tá? A Lei de Acesso à Informação de 2011, tá tudo complementando a lei aqui, tá? Assim como do Marco Civil da Internet também você vai encontrar aqui. Mas tem uma coisa aqui nessa lei que me chama muito a atenção. Eu estou só descendo aqui, que ela encontra-se no finalzinho dela. Espera aí só um minutinho. Aqui. Aí, a lei, ela teve alteração na sua data original, né, de publicação. Então, a lei ela era para entrar no dia 14 de agosto agora, de 2020. E a gente tem um decreto, tá? Desculpa, né? Uma medida provisória aí, né? Que alterou para o dia 3 de maio de 2021. Decorrer também dessa questão do coronavírus e tudo mais. E como essa lei ainda não foi, essa medida não foi votada ainda, né? Estamos esperando votação. Se ela não for aprovada, a nossa lei começa a vigorar dia 14 agora desse mês. 14 de agosto. Então, a gente está numa situação, como eu já falei ali, meio chata, porque a gente está sem saber o que fazer, e tem que estar armado para o que vier. Tem várias coisas ali da lei que é importante ler, sobre a questão de sanção, prorrogação, a multa, etc. e tal. Mas o básico é que todo mundo saiba que o meu dado pessoal eu preciso consentir para que uma empresa use, e eu posso remover esse consentimento a qualquer momento, desde que ele não afete nenhuma outra lei existente, que as empresas têm a obrigação de cuidar desses dados, têm a obrigação de prestar contas, podem ser penalizadas, e os parceiros também são penalizados, porque eles podem ser corresponsáveis por qualquer problema. E para finalizar, gente, é um assunto muito extenso e qualquer dúvidas ou qualquer coisa, estamos sempre à disposição aí para poder contribuir com vocês, tentando não trazer de uma forma cansativa o conteúdo. É isso aí. Uma coisa é certa, cara, profissional de BI vai ter uma puta de uma oportunidade com esse negócio, cara. O que ela vai atingir no BI? A gente já sabe que o impacto no BI vai ser mais adaptivo do que destrutivo, tá? Eu vejo muita oportunidade de adaptação para o BI. Eu acho que o mercado vai abrir mais uma porta agora para o BI, tá? Porque empresas se adaptando vão precisar de pessoas que saibam adaptar o BI para a LGPD. Então, algumas outras portas serão abertas, tá? Quem já está no mercado, se adapte, tá? Não é um bicho de sete cabeças, por mais que o conteúdo que a gente ouviu hoje seja muito denso, tá? Em resumo, ele não é complexo para gente do BI, tá? Ele não é complexo para gente que usa modelagem de dados em si,
certo? Primeiro, porque a gente não tem um nível de granularidade tão alto, a ponto de identificar uma pessoa. Existem casos, sim, existem, mas não é sempre. E quando existe esse tipo de granularidade, existem também várias saídas para a gente adaptar o trabalho a isso, certo? Correto. Exatamente. Queria agradecer de coração nosso amigo Ítalo. Valeu a oportunidade. Você sabe como é difícil parar um tempinho às vezes para poder falar e se deixar o varo aqui à noite, à madrugada com vocês conversando, porque eu gosto mesmo de falar das coisas, contar e tentar dividir um pouquinho de informação aí. A gente tenta da melhor forma possível e da melhor forma possível não ser tão difícil no dialeto, na questão jurídica de falar, né? Um dia eu vou me tornar especialista, muito obrigado pelo especialista. A gente vem buscando aí estudo e valeu pela oportunidade para dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês também e acho muito bacana vocês darem um espaço diferente um pouquinho daquilo que vocês vêm fazendo para poder falar aí e perturbar a mente das pessoas. É muito bom. As portas estão abertas, Ítalo. Valeu, muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente ficou com um super episódio aí sobre LGPD. E qualquer dúvida, sugestão ou xingamentos, manda lá pro nosso e-mail, contato@biainaveia.com.br ou Binaveia. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.